Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, chegando para falar de Mengão. José Boto dando as cartas, hein? José Boto diz em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, a sua primeira como novo diretor técnico da equipe rubro-negra, que o Flamengo tem dinheiro o suficiente para realizar as contratações que ele quer. Gente, eu considerei esse o tema mais importante da coletiva. E nós vamos secar aqui o que isso quer dizer. Jogadores que o Flamengo tem interesse. Até porque muita gente dizia, ele vai trazer só aqueles caras desconhecidos através do scout e tal. Não é assim, não. Ele disse que não. Pode trazer jogadores renomados, como pode trazer jogadores que não são conhecidos. Diretor pega a chave do Ninho e ninguém mais entra. Fez o que fez o Jorge Jesus. Meteu a mão na chave, trancou o Ninho do Urubu e agora só entra quem é do futebol. Parabéns, gostei muito da entrevista curta, mas muito produtiva do dirigente José Boto, o novo homem forte do futebol do Flamengo. Eu vou pedir a vocês para que deixem o like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação, porque você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Puxa vida, faltam só 2 dias para acabar o ano. E nós vamos terminar mesmo com 149 mil inscritos, cara. Poxa, o desejo lá em janeiro desse ano era terminar com 150 mil. Falta pouquinho, cara, falta você. Então, inscreva-se aqui, dá essa moral pra gente conseguir atingir a nossa marca. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Sobe o drone! Galera, hoje José Boto esteve no Ninho do Urubu, está inclusive, né, até agora, disse que teria a entrevista coletiva, ela foi curta, bem curta mesmo, acho que nunca teve uma entrevista coletiva tão curta para apresentação de um dirigente, para apresentação de um jogador, ou mesmo uma coletiva de um dirigente, porque José Boto tinha uma reunião marcada 1h30 da tarde. Rapaz, aí cabe a nós descobrirmos qual é essa reunião. Obviamente, algo ligado ao Flamengo, algo ligado a negociações, contratações de jogadores, e a gente está aqui antenado, tentando descobrir a qualquer momento. Voltaremos para poder trazer essa informação para vocês. Mas alguns fatos, algumas falas do dirigente me chamou muita atenção. Uma delas, o fato do Zé Boto dizer acabou. Uma das minhas primeiras atitudes junto ao BAP foi dizer a ele que aqui no Ninho do Urubu ninguém mais entra. Se não for pessoa ligada ao futebol, ao departamento de futebol, não entrará mais. Ou seja, acabou essa história de oba-oba, vazar informações. Meu amigo, se vazar, quem está vazando é jogador, né? É jogador insatisfeito, que fica no banco, aquela coisa que a gente sabe que funciona no futebol, acontece, né? Mas eles vão se blindar de uma determinada forma que isso vá diminuindo o número de pessoas que possam vazar informações e aquela coisa toda e o José Boto já sempre falou isso, tá? Ele detesta as informações vazadas, ele prefere se antecipar nas contratações para poder justamente não ter o nome saindo na mídia antes e aí acabar ele não conseguindo contratar, porque o jogador acaba subindo muito o valor dele. Bom, essa é uma das falas. Inclusive, ele fala de viagens também, né? Dizendo que nas viagens o Flamengo também, dentro do hotel, somente jogadores, hotel exclusivo para jogadores, avião exclusivo para jogadores, não tem dirigente, não tem ninguém. Nada. Somente jogador de futebol
que nada pode ser mais importante do que o Flamengo. Chega cheio de regras, sabe que é um trabalho profissional, é bem diferente do que era, e os jogadores vão ter que seguir a cartilha direitinho para poder, né, seguir no Flamengo. Ele deixou muito claro, se algum jogador não tiver satisfeito com as regras, que saia, que esse jogador saia, ponto final. Falou sobre renovações de Cleiton e Pulgar, dizendo que os jogadores ainda têm contrato. Se tem contrato, meu amigo, o jogador não poderá reclamar de nada. Ele assinou, no momento que ele assinou, ele não pensou em querer ir embora. Então vai permanecer, porque tem contrato no Flamengo, pelo menos a princípio é assim, a menos que pinte uma proposta vantajosa para o Flamengo. E aí vem o ponto que mais me chamou a atenção. Ele falou de Davi Luiz também. Ele diz que ele, quando contrata jogador, ele não contrata falando direto com o jogador. Ele fala com o empresário do jogador. E da mesma maneira, ele faz, né, falando com o empresário do jogador. E que comunicou sim ao empresário do Davi Luiz que o jogador não teria o seu contrato renovado, que foi uma decisão dele, e foi comunicado não ao Davi direto, mas sim ao empresário do jogador, deixando muito claro, né? Enfim, eu acho que poderia ter sido... Davi Luiz merecia um tratamento um pouquinho diferente, né? Acho que o próprio Felipe Luiz, cara, deveria ter ligado para ele, já sabia, né? A gente tem informações, inclusive, que o Davi, ele ficou triste, inclusive com o Felipe Luiz, que poderia ter ligado para ele, né? Dito que ele não ficaria, que ele foi importante e tal, enfim, que era uma decisão da diretoria. Bom, mas já foi, já está feito e não vai voltar atrás. Fato é que a gente tem que pensar daqui para frente. Daqui para frente, as coisas tendem a ser muito melhores. Gente, eu separei um trecho aqui, quando ele fala sobre a questão do dinheiro, né? Muito preocupava o torcedor do Flamengo a parte financeira. Muitos diziam: o Flamengo não tem dinheiro para contratar, o Flamengo vai ficar a ver navios, não vai contratar e tal, não tem verba e tal. José Botto, ele sabe o orçamento, claro que ele não pode dizer, mas veja bem o que diz José Botto sobre o orçamento, e ele deixa claro: o dinheiro que temos é o suficiente para contratar todos os jogadores que nós queremos. E ele prospecta o mercado, ele sabe os valores, e isso nos deixa muito contentes. Quer dizer, reforços virão. Presta atenção nessa fala importantíssima do José Botto. Quem vai ser um dificultador para você? Para já, nós identificamos o que necessitamos. E volto a dizer, a minha leitura, a leitura do Filipe, é que o elenco é muito bom e que pode render ainda mais do que tem rendido nestes últimos tempos. Portanto, não estamos aqui, temos que ir comprar, temos que ir buscar jogador. Não. O que temos é muito bom, agora vamos reforçá-lo. Mas vamos reforçá-lo tentando minimizar o erro. Não é? Este jogador porque vai para o Corinthians, ou o outro porque vai... Não. Vamos buscar o que queremos e quando tivermos a certeza que é isto que queremos. Já conversei com o Presidente em relação às verbas que temos para gastar. Posso-vos dizer, não vou aqui divulgar, como é óbvio, não é? E isso é uma parte da profissionalização também, é não discutirmos publicamente os assuntos internos. Perfeito. Mas é suficiente para os reforços que queremos, para aquilo que achamos necessário para que o elenco seja ainda melhor. Olha que notícia boa, hein? Gente, uma notícia, para mim, a mais importante da coletiva. Eu, particularmente, muita gente dizia: pô, Fábio, eu vejo você um pouco desanimado e tal, então parece um pouco triste. Eu estava preocupado, cara, porque o Flamengo nunca entrou um ano
com o caixa tão baixo para poder contratar. E você vê o Palmeiras se reforçando de forma pesada, né? E você ter essa informação do José Botto, mesmo sem as vendas, porque o Flamengo não vendeu ninguém ainda, e ele dizer que no orçamento já consta valores suficientes para poder contratar os jogadores que ele quer para reforçar o elenco, eu acredito que seja a melhor informação que ele poderia ter dado. É claro que ele não vai falar de valores, gente. Se ele diz ali, olha, eu tenho no meu orçamento 300 milhões de reais para gastar para contratações, o cara que está negociando com ele vai querer 50% desses 300. Pô, o Flamengo tem 300, vai pedir 80% desses 300. Então, assim, tratando de uma maneira correta, né? Isso é um assunto interno, ele não fala qual é o valor exatamente, mas diz que é o suficiente para contratar os jogadores que ele quer, e os jogadores que ele quer, ele sabe quanto vale. É um cara que é profissional da área, ao contrário do que acontecia anteriormente, que tínhamos pessoas amadoras, o Flamengo tinha sempre que buscar intermediários para poder fazer as negociações. Agora não, agora tem um profissional da área, um cara que sabe o valor exato, tem mapeado todos os jogadores, enfim. Uma notícia muito boa, e acredito que o Flamengo vá buscar reforços pontuais, não serão muitos, mas reforços, pelo menos 4 reforços é o que a diretoria fala, né, em termos de números, para ter para o início da temporada. E aí, quais são esses jogadores, na sua opinião? Qual a posição que o Flamengo mais precisa contratar, também na sua opinião? Comente, não esquece de deixar aí o seu like, é importante, gente, é importante pra caramba o like, para deixar mais e mais pessoas assistindo, né, o YouTube, recomendar o vídeo para mais pessoas acompanharem, e inscrever-se também no nosso canal Flamília da Nação. Já já a gente volta com informação importante, hein? A gente está apurando, está em fase final de apuração para poder trazer para vocês. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.